Glória a Deus. Gostaria de convidar aqui à frente o pastor Marcelo, que vai trazer a mensagem para nós essa noite. Amém, amados? Shalom. Antes de tudo, eu gostaria de convidar a todos aqueles que podem para estarmos nos ajoelhando agora em honra ao nosso Deus e junto nós estarmos orando a Deus antes de tudo. Amém? Aqueles que podem. Nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu santo, poderoso e glorioso nome, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que não existe Deus como Tu, não existe Deus além de Ti. Só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Por isso nos prostramos ante a Ti, nos humilhamos ante a Tua presença, Senhor, porque não somos nada. O Senhor é tudo e é tudo em nós. Ai de nós se não fosse o Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós clamamos ao Senhor, ó Deus amado, que em nome de Jesus o Senhor venha sobre nós, o Senhor se levante em nosso favor, ó Pai, porque é a tua presença que nós precisamos, ó Deus. É a tua presença que nos enche, é a tua presença que nos completa. Por isso nós clamamos ao Senhor, venha sobre nós, ó Pai. Venha sobre essa igreja, Senhor. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, ó Deus, em nome de Jesus. Leva cativa a nossa mente à obediência do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor derrame graça sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, para agir em nossas vidas e através de nossas vidas, Senhor Espírito Santo. Venha nos abençoar, venha nos consolar, venha nos confortar, venha nos confrontar. Gere em nós o espírito de arrependimento. Gera em nós, ó Deus, o avivamento que precisamos para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha sobre os nossos ouvidos. Abençoe, Senhor, os nossos ouvidos, porque o crê vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Abençoe, Senhor, a nossa mente, que ela seja transformada, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, receber a Tua palavra e aceitar e cumprir a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha encontrar os nossos corações férteis e que em nome de Jesus, ó Deus, a Tua palavra venha gerar em nós frutos de justiça para o louvor da Tua glória. Que eu diminua e que o Senhor cresça, porque o Senhor é a pessoa mais importante neste lugar, e ao Senhor deve ser dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Caiam por terra os inimigos de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E a igreja do Senhor diz, amém. Glórias a Deus. Podeis assentar. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. O tema da mensagem desta noite é: não apaguem
o Espírito. Repitam comigo: não apaguem o Espírito. O texto base que nós vamos usar nessa noite está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 19. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, e é o tema da mensagem de hoje: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Nós vamos encontrar basicamente duas sentenças, né? Dois tempos verbais na Bíblia, que é o gerúndio e o imperativo. Sempre fazendo é o gerúndio, imperativo, façai, né? Ide. Então é uma ordem. E o gerúndio dá aquela ideia de continuidade, cantando, louvando, abençoando, caminhando. E é isso que nós vemos na Bíblia, é isso que nós encontramos na Bíblia. E é isso que o Senhor nos ordena todos os dias. O Senhor nos manda e nós, como servos, temos que obedecer. E uma coisa que eu quero que você saiba nessa noite, muitos já devem saber, mas a gente tem sempre que frisar isso. Se as coisas de Deus te incomodam, você não vai gostar dos céus. O céu é para aqueles que amam as coisas de Deus. O céu é para aqueles que é capaz de dar a sua vida pelas coisas de Deus. Pois nós não estamos aqui nessa terra só para aproveitar essa terra, porque nós não somos dessa terra. A nossa casa não é aqui. Nós somos a nação santa, o povo escolhido de Deus. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra. O nosso reino não é neste lugar. O nosso reino não é terreno, o nosso reino é celestial. Aleluia. E aqueles que buscam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça jamais serão abalados. É por isso que Jesus Cristo nos alerta no Evangelho, segundo o apóstolo João, no capítulo 16, verso 33. Lá está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus Cristo nos ensinou como vencer. Ele nos mostrou como fazer. Agora nós devemos fazer o mesmo, tendo Jesus Cristo como mestre, imitando as ações de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus só no Novo Testamento fala mais de 35 vezes: vigiai e orai. É por isso que o apóstolo Paulo nos alerta em sua carta aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. O apóstolo Paulo está falando claramente da pessoa do Espírito Santo. Vejam no texto que o termo Espírito, a palavra Espírito, está iniciando com letra maiúscula. No grego original está escrito pneuma, ou seja, é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Porque se fosse o espírito humano ou a alma, o termo a ser usado seria psique. E começaria com letra minúscula. Apagar o Espírito não é matar o Espírito, pois o Espírito Santo não pode ser morto, ele é Deus, mas ele pode ser apagado em nós. Em outras versões você vai encontrar o termo: não extingais o Espírito. Ele pode ser extinto em nós. Apagar o Espírito é deixá-lo inoperante dentro de você. Quanto mais você se envolve com as coisas do mundo, quanto mais você se alimenta a sua carne, quanto mais você se afasta da santidade de Deus, quanto mais o Espírito Santo não é ativo em sua vida, ele se torna inoperante. E nessa época, contra quem você acha que Satanás tem mais investido? Contra a pessoa do Espírito Santo. Contra tudo que é santo e nos remete ao Santo Espírito de Deus. Tanto que coisas importantes na vida do cristão estão sendo tratadas como coisas
corriqueiras, pela igreja contemporânea. Coisas que são importantes na vida do cristão estão sendo tratadas como religiosidade. Como, por exemplo, a reverência a Deus, se ajoelhar, se humilhar na presença de Deus, buscar a santidade, buscar a presença de Deus, o enchimento do Espírito Santo, buscar os dons, os talentos, o fruto do Espírito. Essas coisas estão sendo tratadas como se fossem coisas banais, e são coisas importantes para a nossa vida cristã. E por que o diabo tem investido tanto contra a obra do Espírito? A Bíblia explica. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Prestou atenção nesse texto? Esse texto, o contexto dele é justamente o aparecimento do homem da iniquidade, o anticristo. E o que significa? Que quando houver uma depravação total na terra, a apostasia se instalar de vez, de forma que o Espírito Santo fique inoperante na igreja, na vida da igreja, e seja apagado, o diabo, o anticristo e o império das trevas estão livres para fazer e acontecer. É o Espírito Santo que está detendo o anticristo. É a apostasia que vem por aí. E apostasia significa rebelião contra Deus. Contudo, a apostasia, que é a rebelião contra Deus, se for crescer, o enfraquecimento espiritual da igreja do Senhor e o apagar do Espírito Santo na vida do cristão, haverá consequentemente uma inoperância do Espírito Santo na vida da igreja. E isso deixará o caminho livre para o anticristo. Se a igreja está inoperante, o anticristo avança. Quando a luz recua, as trevas avançam. E isso não apenas no exterior, isso em nós. Quando o Espírito Santo, que é a luz em nossas vidas, ele é extinto em nós, as trevas em nós avançam. Como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós precisamos entender, quando o Espírito Santo ele é apagado em nós, o prejuízo não é dele, ele continua sendo Deus, ele não muda, mas muda para nós. Porque quando o Espírito Santo deixa de agir em nós e através de nós, somos nós que nos tornamos inoperantes. Nós perdemos o foco, deixamos de ser convencidos da justiça, do pecado e do juízo, perdemos gradualmente o temor a Deus, passamos a nos conformar com esse mundo e passamos a aceitar o pecado como se fosse algo normal. Lembra da sua conversão? Como você era rígido com as coisas de Deus? E hoje você está um pouquinho mais maleável, aceitando o que é errado, como se fosse normal. Não é normal. Isso se chama a perca do temor de Deus. Você lembra quando você chorava, quando você pecava, e hoje você já não chora mais? Quando você se angustiava com o pecado, e hoje você já não se angustia tanto? Perca do temor de Deus. O pecado não é algo normal, está comum, mas não é normal. Quando o Espírito Santo deixa de agir em nós e através de nós, nós deixamos de entender e compreender as coisas espirituais, deixamos de ser confortados, consolados, iluminados, fortalecidos, supridos na fé. Deixamos de ser transformados de glória em glória, deixamos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, deixamos de ser perseverantes. Precisamos entender que nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas, porque quando isso não acontece, nós deixamos de ser transformados de glória em glória, deixamos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, deixamos de ser perseverantes. Precisamos entender que a palavra de Deus ela é importante, ela é importantíssima, ela é vital. Mas precisamos entender também
que o Espírito Santo é que nos ajuda a interpretar corretamente as Escrituras. E isso está escrito, 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14. Acompanhe comigo. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e só quem tem o Espírito de Deus operante dentro de si pode discernir o que é espiritual. É o Espírito Santo que nos ilumina, que nos capacita a entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos dá entendimento, sabedoria para compreender as santas Escrituras. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é um livro selado. Tanto que as Escrituras não foram escritas para qualquer um. Os textos bíblicos não foram escritos para todos. Para muitos isso vai parecer um absurdo. Mas você já prestou atenção no destinatário da palavra de Deus? Uma carta, uma encomenda, ela tem o quê? O remetente e o destinatário, não é verdade? Você já reparou para quem que as cartas de Paulo e dos demais apóstolos são destinadas? Aos santos da igreja de Roma, aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja da Galácia, e por aí vai. Aos santos da igreja do Deus vivo. É para quem tem o Espírito Santo, porque só quem tem o Espírito Santo pode discernir as coisas espirituais. As cartas não foram destinadas para todos os moradores da cidade, mas apenas para os santos, e os santos tinham a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, orientados pelo Espírito Santo. E este mesmo Espírito é que tinha a responsabilidade de convencer da justiça, do pecado e do juízo aqueles que escutavam. Não é você que convence. Quem convence é o Espírito Santo. Por isso que ele tem que estar operante na sua vida. Sem o Espírito Santo não há pregação do Evangelho, sem o Espírito Santo não há conversão, sem o Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja não haverá convencimento. Como que você acha que que Pedro e os demais apóstolos pregaram o Evangelho lá em Atos capítulo 2? Cheios do Espírito Santo de Deus. Entenderam por que Satanás está investindo tanto contra as coisas do Espírito Santo? E ele não está fazendo isso só no mundo, ele está fazendo isso dentro das igrejas também. Por isso que a igreja contemporânea está vivendo tanto no raso quanto as coisas espirituais, porque está se contaminando. E não adianta esperar por avivamento, porque está escrito que nos últimos dias muitos irão apostatar da fé, dando coceiras nos ouvidos, ajuntando mestres para si mesmos, segundo o seu entendimento, se apegando a doutrinas de demônios. O que vem por aí é a apostasia, e nós, como povo de Deus, precisamos nos cuidar para que não apaguemos o Espírito Santo dentro de nós. Todo esse prejuízo é nosso quando apagamos o Espírito Santo dentro de nós. E como se apaga o Espírito Santo? Primeiro, desprezando as profecias. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 20, está escrito: não trate com desprezo as profecias. Desprezar é não dar a devida atenção, é não acreditar, é duvidar. Veja o que está escrito em Oséias, no capítulo 4, verso 6. Assim está escrito: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Acompanhe comigo o que está escrito em Mateus, no capítulo 22, verso 29. Assim está escrito: Jesus respondeu:
vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras. Em outras versões diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais conhecemos o Deus a quem servimos e mais intimidade temos com o Pai. Desprezar as Escrituras é desprezar aquele que falou, é desprezar o próprio Deus. E o Espírito Santo é Deus em nós. Precisamos dar a devida atenção à palavra de Deus e cumprir a nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem, para que o Espírito Santo os convença da justiça, do pecado e do juízo. Deus poderia fazer tudo isso sozinho, mas Ele escolheu nos dar esse privilégio. Um cristão que não ganha almas é um cristão inoperante. Isso me faz lembrar de uma oração que John Wesley fez. Ele orou: Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Por isso, ouça, leia, estude, medite e aplique as Escrituras, porque quando apagamos o Espírito, nos tornamos inúteis. Por isso, não despreze a palavra de Deus. Como apagamos o Espírito? 2. Deixando a oração. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5, verso 20, está escrito: orem continuamente, ou orai sem cessar. Em Marcos, no capítulo 14, verso 38, está escrito: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando abandonamos a oração, abandonamos o nosso principal momento de comunhão com Deus. Não gostar de orar e não gostar de falar com Deus. Quando o povo de Deus deixa de orar ou é impedido de orar, ele se torna um povo inoperante. Pois as nossas orações podem chegar onde os nossos pés não alcançam. Assim está escrito: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você, como homem e mulher de Deus, precisa ter a consciência de que quando você ora, Deus escuta, e escutando Deus, Ele agirá, e agindo Deus, quem impedirá? Não existe poder no universo que pode parar o agir e o mover de Deus, aleluia! O inimigo sabe disso. Por isso ele investe pesado para que a igreja do Senhor não ore, porque quando não oramos, apagamos o Espírito e nos tornamos inoperantes. O Espírito Santo tem um papel importantíssimo em nossas orações, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 26, do verso 26 ao verso 27. Assim está escrito: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ore sem cessar. Porque quando apagamos o Espírito, nos tornamos inúteis. Por isso, não deixe de orar. Como apagamos o Espírito Santo? Em nós? Terceiro, deixando de ser espiritual. Gálatas, no capítulo 5, versos 16 e 17, está escrito: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14 a 16, está escrito: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ser espiritual é viver no Espírito e pelo Espírito. Quando o cristão vive no Espírito, significa que ele alimenta o seu espírito com as coisas espirituais que são de Deus. Diferente do homem carnal, que alimenta a sua carne com as coisas que são deste mundo. Existem dois seres em nós. E estão lutando entre si, a carne e o espírito. Um é externo e o outro é interno. O espírito é interno e a carne é externo. E irá vencer aquele que você mais alimentar. Viver pelo Espírito é quando o cristão obedece à direção e às orientações dadas pelo Espírito Santo. Uma pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo é uma pessoa que sempre mantém a chama do Espírito acesa dentro de si e dificilmente essa chama se apagará. Ser espiritual é ser totalmente voltado para o que é espiritual da parte de Deus. É ser dirigido, guiado, conduzido pelo que é espiritual e proveniente do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Seja espiritual, porque quando apagamos o Espírito, nos tornamos inúteis. Por isso, não deixe de viver pelo Espírito. Como apagamos o Espírito? Quarto, deixando de cooperar com meu irmão. Eu tenho que ter a consciência de que não existe igreja perfeita. A igreja é imperfeita porque ela é formada por pessoas imperfeitas como eu e você. A coisa mais terrível que pode acontecer na vida do obreiro é ele deixar o seu coração se encher de orgulho, pois o orgulho precede a ruína ou a queda. Por quê? Após o orgulho vem a vaidade. Após a vaidade vem a indiferença. E após a indiferença vem a inveja. E quando isso acontece, eu passo a ver o meu irmão não como um cooperador, mas como um concorrente. Isso aconteceu com Satanás. Por isso que ele foi expulso do paraíso. E infelizmente isso começou a acontecer com os discípulos de Jesus. Eles começaram a disputar entre si quem era maior no reino de Deus. Está lá em Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 34. Assim está escrito: mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. O primeiro no reino dos céus é aquele que serve. Em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 24, está escrito: surgiu também uma discussão entre eles acerca de quem era considerado o maior. E Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas e exercem a autoridade sobre elas e são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior dentre vocês deve ser como o mais jovem, e aquele que governa como quem serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Pois bem, eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus Cristo, sendo Deus, se humilhou, se tornou homem e nos serviu e morreu numa morte de cruz. Ele nos deu o exemplo, por isso que ele venceu o mundo. Precisamos entender que nós não somos concorrentes, nós somos cooperadores para o crescimento de um reino que já tem dono, e o dono dele é Deus. Aleluia! E nós somos apenas trabalhadores. Você não vai conseguir nada sozinho, dentro da igreja e muito menos fora do corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Faz favor. Precisamos de ajuda para subir. Precisamos caminhar juntos. Porque se porventura... Nossa Deus, caí. Mas Ele
me ajuda a levantar. E vem o inimigo. Prepara aí, irmão. Pode vir, porque nós dois damos conta. Amém, irmão? Glórias a Deus, Deus te abençoe. Precisamos uns dos outros. Nós somos um corpo. O que acontece com o pé fora do corpo? Morre, fede. O que acontece com esse dedo? Fora do corpo? Apodrece. E o que acontece quando a gente perde o mindinho? Você não consegue ter mais equilíbrio. Você sabia disso? Se você perder o mindinho, você não consegue fazer isso aqui, ó. Todo membro é importante. Não é o meu nome que tem que ser conhecido, porque importa que ele cresça e eu diminua. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. Nós somos trabalhadores da seara. Não se trata de nós, porque tudo é por ele, para ele, tudo para ele. Tudo é dele. Nós somos apenas instrumentos usados por ele. E isso já é um privilégio. Quanto maior o nosso ego, mais apagado será o Espírito Santo dentro de nós. Sempre coopere com seu irmão, sem murmurar. Já ouvi aqui que a murmuração é uma oração para Satanás. Quando você for chamado para trabalhar, diga glórias a Deus. Porque quando nós apagamos o Espírito, nos tornamos inúteis. Por isso, não deixe de cooperar com os irmãos. Amém? Como apagamos o Espírito? Quando nós deixamos de louvar e adorar a Deus. Efésios, no capítulo 5, verso 18 ao verso 20, assim está escrito: não se embriaguem com o Espírito, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca deixe de louvar, nunca deixe de adorar. Está são? Adore. Está enfermo? Adore. Está alegre? Adore. Está triste? Adore. Está empregado, desempregado? Adore. Nunca deixe de adorar. Deus habita em meio aos louvores. Salmo 22, verso 3 está escrito: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Nós precisamos voltar aos princípios do louvor e da adoração a Deus, dando e oferecendo ao nosso Deus a adoração que Ele merece, nos derramando diante dEle, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E o que eu gosto na Bíblia é que ela nunca deixa problema sem solução. Como é que eu me encho do Espírito? O próprio texto já tem a resposta. E olha que eu já vi pessoas usando esse texto para justificar, para ter base bíblica para poder beber, do que como base bíblica para poder se encher do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? O texto diz, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, louvando e adorando a Deus como igreja, juntos. Como que eu me encho do Espírito? Cantando e louvando de coração ao Senhor, ou seja, louvando e adorando a Deus com sinceridade, em espírito e em verdade. Como que eu me encho do Espírito? O próprio texto diz, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, louvando e adorando a Deus com o coração agradecido. Obrigado, meu Deus.
É louvando e adorando a Deus que nos enchemos do Espírito Santo. Feche os seus olhos por alguns instantes. Nós estamos falando de louvar e adorar a Deus, não é verdade? E se encher do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Existe um cântico bem antigo que diz assim, se você soubesse, você pode me acompanhar. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar, diante do teu altar. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Oh, Jesus, Deus é maravilhoso. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Porque quanto mais nós apagamos o Espírito, mais nos tornamos inúteis. Deus não quer isso para nós. Por isso não deixe de louvar e adorar ao Senhor. Como que nós apagamos o Espírito? 6. Deixando de ser santo. Deixar de ser santo é o mesmo que desprezar a santidade. O Espírito de Deus é santo e devemos nos portar com santidade diante dele, conforme diz Hebreus no capítulo 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Só os santos verão ao Senhor. Ser santo é ser separado do mundo para Deus. Você é separado do mundo para Deus. Santo não é quem menos peca, é quem mais se lava no sangue do Cordeiro, é quem mais se lava no sangue de Jesus. Santo é quem se santifica em Cristo, buscando ter o caráter de Jesus. É não fazer aquilo que Jesus não faria. O Espírito Santo é santo e ele não opera através de alguém que não está em santidade com ele. É como o pastor falou hoje cedo. Nem expulsar demônio. Eu já vi um pastor chegar perto de uma pessoa endemoniada e falar assim, ó, sai em nome de Jesus, o demônio virar para ele e falar assim, pastor igual você, até eu. Falou desse jeito, né? Ele foi envergonhado, porque nessa hora, depois ele virou assim, aqui se justificava, falou, gente, vocês sabem que o diabo é mentiroso, né? Nessa hora, na hora de lavar a nossa cara quando a gente está devendo, o diabo fala a verdade. Mas quando você é revestido do poder de Deus, você tem autoridade. Você é revestido da autoridade. Você é cheio do Espírito.
E a palavra de Deus fala que Satanás fugirá de vós. Seja santo, porque quando nós apagamos o Espírito, nós nos tornamos inúteis. Então não deixe de se santificar. Como que apagamos o Espírito? 7, deixando a fé. Deixar a fé, abandonar a fé, desviar-se do caminho. A fé é algo que precisa ser guardada, conforme o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O apóstolo Paulo guardou a fé por quê? Porque a fé é algo que pode ser perdida. Perdemos a fé quando nós nos decepcionamos, perdemos a fé quando nos entristecemos, perdemos a fé quando nós perdemos entes queridos, perdemos a fé quando nos frustramos, perdemos a fé diante das tribulações da vida, diante das enfermidades. Tudo isso é usado por nós como motivo para poder perder a fé. Por isso, diante das adversidades, precisamos guardar a fé como nosso bem mais precioso. Deus está no controle. Deus está no trono. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por mais difícil que a situação pareça, nunca deixe de crer. Guarde a sua fé. Pois o Espírito Santo não opera em um coração que abandonou a fé. Guarde a sua fé, pois quando nós apagamos o Espírito Santo, nos tornamos inúteis. Por isso, não deixe de crer, não abandone a sua fé. Como que apagamos o Espírito? Último, o 8º, deixando de amar a Deus. O amor ele é demonstrado com atitudes, e é nítido quando não amamos mais, ou quando o amor já não é mais o mesmo. Isso me faz lembrar dos 2 confrontos de Jesus com Pedro. O primeiro em Lucas, no capítulo 22, verso 31 ao verso 34, nós vemos um Pedro fanfarrão, que segundo o próprio Jesus Cristo, ainda não havia se convertido. Preste atenção nesse texto. Assim está escrito: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro andava com Jesus, mas ainda não havia se convertido. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E foi exatamente isso que aconteceu com o homem que disse que estava disposto a morrer por Jesus. E quantas vezes nós também não agimos da mesma forma? Dizemos que amamos, mas quando a coisa aperta, chegamos ao ponto de quase negarmos a fé. No segundo confronto de Jesus com Pedro, no Evangelho de João, no capítulo 21, eu gostaria que você abrisse esse texto na sua Bíblia. Agora, Evangelho de João, no capítulo 21, é o último capítulo de João, do verso 15 ao verso 17. Evangelho de João, no capítulo 21, do verso 15 ao verso 17. Nós vemos algo muito interessante. Eu fiz a exegese desse texto no grego original, que é o grego koiné, não é o grego moderno, é diferente. As palavras são diferentes, nomenclaturas diferentes, sentido diferente. É muito diferente, porque a Bíblia nossa hoje ela é quase traduzida do grego moderno, com as palavras do grego moderno. Então, por exemplo, você não vai encontrar no grego moderno palavras que, por exemplo, como ágape, que é o amor de Deus, né? O amor incondicional, o amor filéu, que é o amor de irmão, o amor de parente, né? E o eros,
que é o amor sexual. Tempo também, quando você traduz do grego para o português, você traduz como tempo. Mas existem 3 tipos de tempo no grego. Existe o tempo aiones, que é o tempo eterno, existe o tempo kairos ou kairos, que é o tempo de Deus, existe o tempo cronos, que é o tempo que nós estamos vivendo agora. E muitas vezes, e quando é traduzido para o português, é traduzido apenas como tempo. Então você tem que buscar uma exegese no original para ver o sentido de que aquilo foi dito. Né? Então eu estava pesquisando e encontrei algo surpreendente que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Está aqui. Quando Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, aqui ó, Iisus Simoiona agapasme, aqui ó, Jesus pergunta para Pedro, né, para Simão Pedro, agapasme, legei toton, ou seja, você me ama mais que estes. Simoiona agapasme me pleiton toton, ou seja, Simão Pedro, você me ama mais que esses, você me ama com amor condicional, você me ama com o amor de Deus, porque ágape representa este amor, representa o amor de Deus, o amor incondicional. E o que Pedro responde? Pedro responde aqui, ó, Curie suoidas oti filosse, ou seja, Senhor, o que eu tenho por ti é um amor de irmão. Aqui, ó, o verbo usado aqui por Jesus é agapás, ágape, o amor incondicional. E Pedro responde com o amor de irmão ou amor de parente. Você não vê isso no texto em português, mas você percebe isso no texto original. Ágape representa o amor de Deus. Enquanto Jesus Cristo estava perguntando, estava pedindo a Pedro um amor incondicional, Pedro oferece uma grande amizade. É isso que o verbo filéu representa, amor de irmão, uma grande amizade, um amor de amigo, um amor de parente. E pela segunda vez Jesus faz a mesma pergunta e Pedro dá a mesma resposta. Só que algo interessante acontece na terceira, pode passar. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, aí você vai ver aqui, ó, essa aqui é a segunda vez que Jesus perguntou, oidais, otília e tal, pode passar essa. Aqui vem, ó. Aí ele fala, ó, Simão, aqui tá, ó, Simão Iona, fileis-me. Jesus já mudou a pergunta. Ele fala, Simão Pedro, você me ama com amor de amigo? Aí o que acontece? Pedro, você tem uma grande amizade por mim? Aqui Pedro se entristece com a pergunta. Não porque Jesus perguntou de novo, mas porque Jesus mudou o verbo, já não é mais ágape, já não é mais agapasme, é filei-me. Pedro se entristeceu porque ele não poderia oferecer a Jesus Cristo o amor que Jesus estava pedindo. Pedro já não era mais aquele Pedro fanfarrão, cheio de marra, agora é um Pedro convertido, um Pedro sincero diante de Jesus. Por isso que ele se entristeceu. Pedro se entristeceu por causa disso, porque certamente ele se lembrou que ele já havia falhado com Jesus. Ele já havia falhado com Jesus anteriormente. Ele havia dito que estava disposto a morrer por Jesus, mas na hora do vamos ver, o que ele fez? Negou Jesus por 3 vezes. E foi exatamente por 3 vezes que Jesus perguntou, Pedro, você me ama? E por 3 vezes a resposta de Pedro foi a mesma. Curie. Filou-se. Ou seja, Senhor, eu tenho uma grande amizade por Ti. O Senhor conhece todas as coisas e o que eu tenho por Ti é uma grande amizade. Um amor de irmão, um amor de parente. E aqui nós percebemos a conversão de Pedro, porque ele não ofereceu para Jesus algo que ele não poderia dar, que ele não tinha condições de dar, uma palavra que ele não poderia cumprir. E nós observamos também que Jesus mudou o verbo, porque percebeu a situação de Pedro. E aqui nós vemos algo muito interessante, que apesar de ter mudado o verbo,
Jesus não mudou a missão. Bosque ta probata mon, apacente as minhas ovelhas. Jesus não mudou a missão. Ele mudou o verbo, mas não mudou a missão. O que Jesus não gosta é de hipocrisia. E Pedro foi sincero diante de Jesus. Por isso que a missão continuou, independente de ser amor ágape, independente de ser amor filéu. Cumpra a missão, pastorei as ovelhas do Senhor. Muitas vezes nós temos que trabalhar com o que temos, e Deus permite que isso aconteça, para que possamos entender que o poder é dele, que a glória é dele, é o poder de Deus que opera em nós, é ele quem nos fortalece e nos usa conforme a sua vontade. E Deus, sabendo da nossa limitação, nos dá todos os recursos que nós precisamos para seguir em frente, para cumprir a missão. E foi isso que aconteceu com Pedro, naquela hora. Diante daquele confronto, Pedro não tinha o amor incondicional que Jesus pedia, mas Jesus conhecia o coração de Pedro e sabia que chegaria o dia em que Pedro amaria Jesus de tal forma que morreria crucificado de cabeça para baixo em uma cruz por amor a Cristo. Quando dizemos que amamos a Deus, significa que nós estamos dispostos a sacrificar, a renunciar, pois um compromisso com Deus exige renúncia e morte, renúncia da nossa vontade e morte do nosso eu. O Ministério de Adoração pode se posicionar, que nós já estamos terminando. Quando amamos a Deus acima de todas as coisas, significa que nós temos um compromisso verdadeiro com Deus e que o nosso amor a Deus é real. Muitas vezes o amor que nós oferecemos a Jesus não chega a ser nem a uma grande amizade. E por isso apagamos o Espírito e falhamos terrivelmente. Ame a Deus com toda a sua força, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, porque quando nós apagamos o Espírito Santo, nos tornamos inúteis. Por isso, não deixe de amar a Deus. Não deixe que o Espírito Santo se apague dentro de você. Você é responsável pela sua fé. Não é algo externo. Você é responsável por manter a sua fé intacta. Você é responsável por se encher do Espírito Santo. Não deixe que o Espírito Santo se apague dentro de você, mas encha-se, deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus, amém? Vamos colocar de pé. Eu gostaria de estarmos orando agora nesse instante, antes de nós louvarmos a Deus, com mais um cântico. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós declaramos que não somos nada sem o Senhor, Pai. E por isso nós declaramos que precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos ser cheios da Tua graça, cheios do Teu poder, cheios da Tua unção, cheios do Teu Espírito. Oh, Senhor, nos alerte, Senhor, venha sobre nós. Não deixe que o Espírito se apague em nós, ó Pai, mas que possamos amar o Senhor com amor incondicional e declararmos a Tua bondade, o Teu amor para todos aqueles que precisam ouvir que o Senhor é Deus e é maravilhoso, o Senhor pode salvar, o Senhor tem poder para salvar. Perdoe, Senhor, pelas vezes que fraquejamos, pelas vezes que nós amamos ou deixamos nosso amor também se esfriar. Aviva-nos, ó Deus, aviva a Tua igreja. Levante suas mãos, se você quiser, se você puder. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus esteja sempre presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus.
love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia-me ao fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, Eu cantarei a bondade de tua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti.
te seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Só a igreja, és fiel. With every breath that I am able, Eu I will sing of the goodness of God. fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão Lord, with every breath that I am able, Eu cantarei of the goodness of God. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Shalom para todos.